Vamos, murmurou Rosalie, interrompendo meus pensamentos. Fiquei aliviado ao desviar minha atenção da garota. Eu não queria fracassar mais uma vez. O fracasso era algo raro para mim, mas mesmo assim não deixava de ser irritante. Eu não queria desenvolver qualquer interesse pelos pensamentos ocultos dela, só por estarem ocultos. Sem dúvida, quando conseguisse desvendá-los, e eu com certeza ia descobrir uma forma de fazer isso, eles iam se mostrar tão mesquinhos e triviais quanto os de qualquer outro humano. Não valeria um esforço que eu faria para desvendá-los. E aí, a novata já tem medo de nós? Perguntou Emmett, ainda esperando minha resposta à sua pergunta anterior. Dei de ombros. Ele não estava interessado o suficiente para insistir. Nós nos levantamos da mesa e saímos do refeitório. Emmett, Rosalie e Jasper fingiam ser do último ano e foram para suas aulas. Eu estava desempenhando o papel de irmão mais novo, dia do primeiro ano, preparando minha mente para o tédio. Duvidava muito de que o Sr. Benner, um homem com um intelecto claramente mediano, conseguisse apresentar qualquer coisa capaz de surpreender alguém com 2 diplomas em medicina. Na sala, me acomodei na cadeira e larguei meus livros na mesa. Também adereços. Não continham nada que eu já não soubesse. Eu era o único aluno sentado sozinho. Os humanos não eram inteligentes o suficiente para saber que tinham medo de mim, mas seus instintos de sobrevivência inatos bastavam para mantê-los longe. A sala se encheu aos poucos, conforme os alunos chegavam do almoço. Recostei-me na cadeira e esperei o tempo passar. Mais uma vez, desejei ser capaz de dormir. Como eu ainda estava pensando na garota nova, quando Angela Weber a acompanhou até a sala, seu nome chamou minha atenção. Bella parece tão tímida quanto eu. Aposto que hoje está sendo muito difícil para ela. Ia poder dizer alguma coisa, mas aposto que ela ia achar idiota. Oba, pensou Mike Newton, virando-se para observar as meninas entrarem. Mais uma vez, de onde Bella Swan estava, não ouvi nada. O vazio vindo de onde seus pensamentos deveriam estar me deixou irritado e incomodado. E se tudo sumisse? E se isso fosse só o primeiro sintoma de algum tipo de declínio mental? Muitas vezes quis escapar daquela cacofonia, ser normal, na medida do possível para mim. Mas naquele momento, esse pensamento me deixou em pânico. Quem eu seria sem minha habilidade? Nunca tinha ouvido falar de nada assim. Teria que perguntar para Carlyle. A garota seguiu pelo corredor perto de mim, em direção à mesa do professor. Coitada, o lugar ao meu lado era o único livre. Automaticamente, limpei a bagunça da mesa onde ela se sentaria, empurrando meus livros para o lado. Duvidava que ela fosse se sentir confortável. Seria um longo semestre para Bella, pelo menos nessa aula. Talvez, sentado ao seu lado, eu conseguisse desvendar o mistério dos pensamentos dela. Não que eu já tivesse precisado estar próximo dos outros para isso. Não que eu fosse encontrar algo que valesse a pena ouvir. Bella Swan passou pela corrente de ar quente que saía da ventilação. Seu cheiro me atingiu como uma arite, como uma granada. Não havia imagem violenta o suficiente para descrever a força do que senti naquele momento. Na mesma hora, me transformei. Eu não tinha mais qualquer semelhança com o humano que já fui. Nenhum vestígio dos fragmentos da humanidade nos quais consegui me esconder ao longo dos anos. Eu era um predador. Ela era minha presa. Não havia mais nada no mundo inteiro além dessa verdade. Não havia uma sala cheia de testemunhas. Em minha mente já eram danos colaterais. O mistério dos pensamentos dela foi esquecido. Seus pensamentos nada significavam, pois ela não continuaria pensando por muito mais tempo. Eu era um vampiro e o sangue dela tinha o cheiro mais doce que já sentira em mais de 80 anos. Nunca tinha imaginado que um cheiro como esse existisse. Caso contrário, já teria ido atrás dele havia muito tempo. Teria vasculhado o planeta inteiro atrás dela. Já podia imaginar seu gosto. A sede queimou minha garganta feito fogo. Minha boca estava dolorida e seca, e o fluxo fresco de veneno em nada ajudou a dispersar essa sensação. Meu estômago se revirou com a fome, que era um eco da sede. Meus músculos se contraíram, preparados para a emboscada.
Nem um segundo havia se passado. Ela ainda estava dando o mesmo passo que pusera no caminho da corrente de ar. Quando seu pé tocou ao chão, seus olhos se voltaram para mim. Um movimento que Bela claramente pretendera que fosse furtivo. Seu olhar encontrou o meu e eu me vi refletido nos seus olhos. O susto que tomei com o rosto que vi salvou a vida dela por um triz. Ela não facilitou as coisas. Quando processou minha expressão, o sangue inundou suas bochechas outra vez, deixando sua pele da cor mais deliciosa que eu já tinha visto. Seu cheiro era uma névoa embrenhada em meu cérebro. Eu mal conseguia raciocinar. Meus instintos se enfureceram, lutando pelo controle incoerentes. Ela apertou o passo, como se percebesse que precisava escapar. Sua pressa a deixou desajeitada. Ela tropeçou e cambaleou para a frente, quase caindo na garota sentada diante de mim, vulnerável, fraca, ainda mais que normal para uma humana. Tentei me concentrar no rosto que tinha visto refletido nos olhos dela, um rosto que reconheci com repulsa. Era do monstro que habita dentro de mim, o rosto que eu havia reprimido com décadas de esforço e disciplina ferrenha. Ah, como ele ressurgiu com facilidade! O cheiro me envolveu outra vez, afastando meus pensamentos e quase me fazendo pular da cadeira. Não! Agarrei a borda da mesa enquanto tentava me segurar na cadeira. A madeira não deu conta. Minha mão esmagou o suporte, soltando lascas e pó, deixando a forma dos meus dedos esculpidas na mesa. Destruir as provas. Essa era uma regra fundamental. Com a ponta dos dedos, rapidamente pulverizei os cantos da marca, deixando apenas um buraco irregular e uma pilha de lascas no chão, que espalhei com o pé. Destruí provas, dano colateral. Eu sabia o que tinha que acontecer em seguida. A garota se sentaria ao meu lado e eu precisaria matá-la. As testemunhas inocentes na sala de aula, 18 jovens e um adulto, não poderiam sair com vida depois de testemunhar a cena. Eu me encolhi ao pensar no que precisava fazer. Mesmo nos meus piores momentos, nunca havia cometido esse tipo de atrocidade. Nunca tinha matado inocentes. E, no entanto, naquele momento, eu planejava matar 20 de uma vez. O rosto do monstro no meu reflexo zombava de mim. Enquanto parte de mim sentia nojo dele, outra parte pensava no passo seguinte. Se eu matasse a garota primeiro, teria apenas 15 ou 20 segundos com ela antes que os humanos na sala reagissem. Talvez um pouco mais, se não percebessem o que estava fazendo logo de cara. Ela nem teria tempo de gritar ou sentir dor. Eu não a mataria com crueldade. Isso eu poderia dar a essa estranha com sangue terrivelmente desejado. Mas então eu teria que impedi-los de escapar. Não precisaria me preocupar com as janelas, que eram altas e pequenas demais para funcionarem como rota de fuga. Só a porta. Se eu a bloqueasse, eles ficariam presos. Seria mais demorado e difícil eliminá-los quando estivesse em pânico e correndo, movendo-se em meio ao caos. Não seria impossível, mas haveria muito mais barulho e muito mais tempo para os gritos se espalharem pelos corredores. Alguém ouviria, e eu seria forçado a matar mais inocentes naquela hora sombria. Mas o sangue dela esfriaria enquanto eu matava os outros. O cheiro dela me açoitou, fazendo minha garganta se fechar com uma dor seca. Então, as testemunhas teriam que morrer primeiro. Planejei tudo. Eu estava na fileira do meio, no fundo da sala. Eu cuidaria do lado direito primeiro. Era capaz de quebrar 4 ou 5 pescoços por segundo, calculei. Não faria muito barulho. O lado direito seria o lado sortudo. Eles não me veriam atacando. Então, eu seguiria até a frente e voltaria pelo lado esquerdo, levando no máximo 5 segundos para matar todas as pessoas na sala. Tempo suficiente para Bella Swan vislumbrar o que estava por vir. Tempo suficiente para ela sentir medo. Talvez o bastante, se o choque não a imobilizasse para que gritasse. Um grito suave que não chamaria a atenção de ninguém. Respirei fundo, e o aroma era um fogo que corria pelas minhas veias ressecadas, queimando meu peito e consumindo cada ação impossível que eu era capaz de cometer. Ela estava se virando agora. Em alguns segundos,
Bella se sentaria a centímetros de mim. O monstro na minha cabeça exultou. Alguém fechou uma pasta à minha esquerda. Não desviei os olhos para ver qual dos humanos condenados era o responsável, mas, com um gesto, uma mini lufada de ar fresco e sem cheiro atingiu meu rosto. Por um breve segundo, fui capaz de pensar com clareza. Naquele instante precioso, visualizei dois rostos, lado a lado. Um era o meu, ou melhor, tinha sido o meu. Um monstro de olhos vermelhos que havia matado tantas pessoas que perdi a conta. Assassinatos justificados e racionalizados. Eu tinha sido um assassino de assassinos, um matador de monstros menos poderosos. Eu reconhecia que era um complexo de Deus decidir que merecia uma sentença de morte. Era uma espécie de barganha comigo mesmo. Eu havia me alimentado de sangue humano, mas de pessoas que mal se qualificavam como tal. Minhas vítimas eram seus vários passatempos sombrios, tão monstruosos quanto eu. O outro rosto era o de Carlyle. Não havia semelhança entre os dois rostos. Era um dia mais claro e a noite mais sombria. Não havia por que existir qualquer semelhança. Carlyle não era meu pai no sentido biológico. Não compartilhávamos traços genéticos. A semelhança em nosso tom de pele era um produto do que éramos. Todo vampiro era pálido como um cadáver. A semelhança na cor dos nossos olhos era outra questão, um reflexo de uma escolha mútua. E, no entanto, embora não houvesse base para uma semelhança, imaginei que meu rosto começara a refletir o dele, até certo ponto. Nos últimos 70 e tantos anos, em que abracei sua escolha e segui seus passos, minhas feições não haviam mudado, mas eu tinha a impressão de que um pouco de sua sabedoria marcara minha expressão. Um pouco de sua compaixão podia ser vista em meus lábios contraídos. E indícios de sua paciência eram evidentes na minha testa. Todas essas pequenas melhorias desapareceram do rosto do monstro. Em alguns momentos, não sobraria nada de mim, que refletisse os anos que passei com o meu Criador, meu mentor, meu pai, de todas as maneiras que importavam. Meus olhos brilhariam vermelhos como os de um demônio. Toda semelhança se perderia para sempre. Na minha cabeça, os olhos gentis de Carlyle não me julgavam. Eu sabia que ele me perdoaria por esse ato horrível, porque ele me amava, porque ele achava que eu era melhor do que de fato era. Bella Swan sentou-se na cadeira ao meu lado, os movimentos rígidos e desajeitados, sem dúvida com medo, e o cheiro do seu sangue me envolveu em uma nuvem inescapável. Eu provaria que meu pai estava errado sobre mim. A tristeza desse fato doeu quase tanto quanto o fogo na minha garganta. Eu me inclinei para longe dela com repulsa, enojado pelo monstro sedento por matá-la. Por que ela teve que vir para cá? Por que teve que existir? Por que ela teve que arruinar a pouca paz que eu tinha nessa minha não-vida? Por que aquela humana irritante tinha nascido? Ela me arruinaria. Desviei o rosto, um ódio repentino, feroz e irracional tomando conta de mim. Eu não queria ser um monstro. Não queria matar aquela sala cheia de jovens inofensivos. Não queria perder tudo o que tinha conquistado após uma vida inteira de sacrifício e negação. E assim seria. Ela não me obrigaria a fazer aquilo, mas o problema era o cheiro. Aquele cheiro terrivelmente atraente do seu sangue. Se houvesse alguma maneira de resistir, talvez outra lufada de ar fresco pudesse clarear minha mente. Bella Swan sacudiu o cabelo comprido, de fios grossos e escuros em minha direção. Ela era louca? Não havia uma brisa para me ajudar, mas eu não precisava respirar. Interrompi o fluxo de ar entrando nos meus pulmões. O alívio foi instantâneo, mas incompleto. Eu ainda tinha lembrança do seu perfume, o gosto dele na parte de trás da língua. Eu não resistiria por muito tempo. A vida de todos na sala estava em perigo, enquanto ela e eu estivéssemos lado a lado. Eu devia fugir. Eu queria fugir. Me afastar do corpo quente ao meu lado, da dor persistente da sede cardia. Mas não tinha 100% de certeza de que eu relaxasse meus músculos para me mover, mesmo que apenas para me levantar. Eu não atacaria e cometeria um massacre já planejado,
mas talvez eu conseguisse aguentar uma hora. Será que uma hora seria tempo suficiente para recuperar o controle e me mover sem atacar? Eu duvidava muito, então me forcei a me comprometer. Eu faria com que fosse suficiente. Tempo suficiente para sair da sala cheia de vítimas. Vítimas que talvez não precisassem ser vítimas, se eu resistisse por apenas uma hora. Era bem desconfortável ficar sem respirar. Meu corpo não precisava de oxigênio, mas aquilo ia contra todos os meus instintos. Eu confiava no olfato mais do que nos outros sentidos em momentos de estresse. Era o que mostrava o caminho na caçada. Era o primeiro aviso em caso de perigo. Poucas vezes encontrei algo tão perigoso quanto eu mesmo, mas a autopreservação era tão forte na minha espécie quanto no ser humano médio. Era desconfortável, mas suportável. Mais fácil do que sentir seu cheiro e não cravar meus dentes naquela pele fina, frágil e translúcida até chegar à veia quente, úmida e pulsante. Uma hora, só uma hora. Eu não devia pensar no perfume, no gosto. A garota se inclinou para a frente, deixando o cabelo se espalhar pelo caderno. Eu não conseguia ver o rosto dela para tentar ler as emoções em seus olhos, tão transparentes e profundos. Ela estava tentando esconder os olhos de mim, por medo, timidez, para guardar seus segredos. Minha irritação anterior, por ser deixado de fora de seus pensamentos silenciosos, era fraca e suave em comparação com a necessidade e o ódio que me possuía agora. Eu odiava essa garota frágil ao meu lado. Odiava com todo o fervor com que me apeguei ao meu antigo eu, ao meu amor pela minha família, aos meus sonhos de ser algo melhor do que eu era. Odiá-la, odiar como ela me fazia sentir, isso ajudou um pouco. Sim, a irritação de antes era fraca, mas também ajudou um pouco. Eu me apeguei a qualquer pensamento que me distraísse de imaginar que gosto ela teria. Ódio e irritação. Impaciência. Aquela hora nunca passaria, e quando passasse, ela sairia da sala, e eu faria o quê? Se eu conseguisse controlar o monstro, fazê-lo ver que o atraso valeria a pena, eu poderia me apresentar. Olá, meu nome é Edward Cullen. Posso acompanhá-la até sua próxima aula? Ela diria que sim. Seria coisa educada a fazer. Mesmo com medo, como eu tinha certeza do que era o caso, ela seguiria as regras de convivência e caminharia ao meu lado. Não seria difícil levá-la na direção errada. Os fundos do estacionamento davam para a parte da floresta. Eu poderia dizer a ela que esqueci um livro no carro. Será que alguém notaria que fui a última pessoa com que ela foi vista? Estava chovendo, como sempre. Duas capas de chuvas escuras caminhando na direção errada não despertariam muito interesse ou me denunciariam. No entanto, eu não era o único aluno que reparara nela hoje, embora ninguém houvesse tido tanta consciência dela quanto eu. Mike Newton, em particular, estava prestando atenção a cada movimento de desconforto dela por estar tão próxima de mim, desconforto que qualquer outra pessoa sentiria. Aquela reação não era uma surpresa para mim, mas o cheiro dela destruiu qualquer resquício de preocupação em minha mente. Mike Newton repararia se ela saísse da sala comigo. Se eu conseguisse aguentar uma hora, será que aguentaria duas? Eu me encolhi de dor, a garganta em brasas. Ela iria para uma casa vazia. O chefe de polícia Swan trabalhava 8 horas por dia. Eu conhecia a casa dele, afinal, conhecia todas as casas daquela cidadezinha. Ficava aninhada a um bosque denso, sem vizinhos próximos. Mesmo que a garota tivesse tempo de gritar, e ela não o teria, não haveria ninguém por perto para ouvir. Seria a maneira mais responsável de lidar com isso. Passei mais de 7 décadas sem sangue humano. Se eu prendesse a respiração, aguentaria mais 2 horas. E quando estivesse sozinho com ela, ninguém mais se machucaria.